tem um produto que é a construção de uma agenda onde, de forma tripartite, a gente vai apoiá-los, né, nas dificuldades que vocês apresentem, que vocês identifiquem, cada um dentro da sua instância de gestão. Então, o COSEMES, enquanto apoio junto ao município, a gente vai ter, através do apoiador de cada região e através do ESSA, esse contato mais próximo com os municípios, na tentativa de resolução das dificuldades. E aí as áreas descentralizadas, junto com as superintendências, né, também vão ter esse diagnóstico da necessidade de apoio no que for da sua responsabilidade gestora, assim como a Paizinha e a equipe dela, da CEINSP, aqui no Ceará, como que também podem estar levando essas dificuldades do sistema. Nós fizemos dito isso, nós fizemos, através da apoiadora Adanísia, vamos dizer assim, a gente tentou pensar algumas dificuldades, né, dos municípios com relação ao DigiSUS, e aí eu gostaria de propor à Maria da Paz e ao ESSA que a Danise, que a gente pudesse começar esse momento de diálogo através da Danise apresentando essa escuta que ela fez dos municípios, né? Ela sintetizou em 3 lâminas, está bem objetivo. E aí, então, a partir dessa escuta, dessa apresentação da Danise, eu acho que vocês vão otimizar bem a fala de vocês, acho que vai ajudar muito, Paizinha, na tua abordagem, assim como o ESSA, para que a gente finalize com uma agenda de compromissos, né? Cada um na sua respectiva instância gestora, ok? Então, acho que a Danísia pode estar iniciando, né? Vamos lá, Danísia. E obrigada a todos, Oi. tá? Quero deixar aqui o nosso agradecimento do COSEMES a todos vocês que atenderam ao nosso convite, que estão aqui conosco, e dizer que essa parceria do COSEMES, ela é permanente, tá? Através dos nossos apoiadores, e fiquem à vontade, tá? Para demandar situações diversas para a gente. Muito obrigada a todos. Obrigada, Virgínia. Boa tarde, né, a todos. Boa tarde a todos, a meus amigos que estão aqui do COSEMES, dando esse apoio para a gente, aos meninos da Ascom, da comunicação, a Virgínia, né, que é nossa, quem idealiza todas as nossas ações, né, e vou pedir aqui, o Cabral vai começar a passar a apresentação. Cabral, pode colocar ela maior, tela cheia. Vou ajeitar aqui. Tá bom. Bom, enquanto isso, né, eu sou a Danísia, né, eu conheço a maioria de vocês que estão aqui com a gente hoje nessa reunião. Hoje, nós juntos, eu e junto com os outros 2 apoiadores que fazem a Fortaleza, Josete e Maiara, a gente traz aqui para vocês, né, mais uma mesa de discussão em relação a todas as dúvidas que os estão encontrando nesse caminho de tentativas, né, de adequar o DigiSUS de seus municípios. Vocês estão me ouvindo bem? Está dando para me ouvir? Tá sim, a Tá dando sim, tá ótimo. Oi? Ah, que bom, porque eu desliguei quase tudo aqui, porque a minha internet está bem fraca. Gente, eu vou fazer aqui, assim, uma rápida visão, né, do apoio da gente em relação a esse acompanhamento que a gente faz sobre o DigiSUS nos municípios, tá bom? Se algum colega apoiador quiser contribuir, ou Virgínia, fico muito agradecida. Ou o Ângelo, que está aí também com a gente. Como apoiadores, né, a gente acompanhou essa transição que teve do SargSUS para o DigiSUS, certo? E a gente viu que o DigiSUS, ele é um sistema muito mais complexo, e ele é uma ferramenta muito mais minuciosa e detalhista, né, do que o SargSUS.
até porque ele traz muito mais informações dos municípios para dentro de registro no sistema. Essa complexidade, né, que o sistema tem, ela também exige que as pessoas que estão lidando com o manuseio da alimentação desse sistema, ela também tenha mais tempo, tenha mais capacitação e tenha mais entendimento, né, porque realmente é uma ferramenta mais complexa. Não que seja uma ferramenta mais difícil do que o SARG-SUS, mas como ela é muito mais rica em dados, ela se torna uma ferramenta mais complicada de se trabalhar, né? E, para isso, existe a necessidade, né, dos técnicos que estão à frente do DigiSUS, eles se apropriarem dos dados e da condição técnica mesmo. E nesse sentido é que a gente faz, né, sempre essas mesas, essas salas de conversas que a gente tem trazido aqui com vocês, sempre junto com o Ministério, junto com o Estado também, né, para colocar as nossas dúvidas e como é que a gente pode resolver as pendências que a gente ainda tem de registro do sistema. Certo? Bom, a gente percebe também, né, enquanto apoiadores, né, outras dificuldades, né? Alguém está com o fone ligado, que podia desligar para melhorar o áudio daqui? Obrigada. Deixa eu ver aqui se é o... Bom, aí a gente... Cabral, eu acho que são vocês aí que estão... É o Cabral. Que é isso, Cabral? Pronto, vai lá, Dan. Pronto, então, assim, né, enquanto apoiador, a gente também percebeu outras dificuldades, né, a gente vinha, né, do SARG-SUS, que já tinha problemas de registro, que não era uma ferramenta que vinha com as informações precisas, ela não tinha essa precisão, ela tinha também atraso no tempo de registro dos dados. Então, a gente falar que o DigiSUS migrou do SARG-SUS, eu acho um pouco complicado, porque eu não vejo essa migração uma ferramenta totalmente diferente do SARG-SUS, onde a gente teve que realmente reaprender a utilizar os sistemas de registro, né? E a gente nota, né, assim, a dificuldade de capacitação que os técnicos têm dos municípios, né? Até porque existe uma alta dos gestores, como da própria equipe técnica do município, porque muitas vezes um determinado servidor hoje tem uma função, o município ele é deslocado para uma outra função, e isso atrasa, né, isso quebra a cadeia de conhecimento e de propriedade. Gente, eu tô sem sono, tô escutando a Danisa, sou só eu? Não, caiu, viu, pai? Caiu. Não, caiu. Alô? Vou tentar aqui entrar em contato. Minha conexão voltou? Voltou, Alô? tá ok. Voltou, vamos, Danilo. Oi, pronto, gente, que bom. Caindo. Então, bom, a gente viu também, né, que além de tudo isso, a gente tinha essa instabilidade, né, que muitos municípios, quando começou a trabalhar com a ferramenta, fez os seus registros de dados e perderam todos os seus dados, os dados desapareceram do sistema, isso aí trouxe muita insegurança, trouxe descrédito, né, a nova ferramenta que os municípios estavam usando, né, e aí, quando a ferramenta do DigiSUS passou a ter uma estabilidade, começou a pandemia, que a gente não pode ignorar, e é onde todas as prioridades e as ações dos municípios estavam voltadas realmente para resolver o enfrentamento da pandemia, o que ainda hoje é. Porém, nesse ano ativo que a gente está passando, onde a gente tem encerramento de gestão,
ano político, uma pandemia, a gente tem toda a obrigatoriedade que é da gestão, é do gestor, e uma delas é realmente os instrumentos de gestão. Infelizmente, com todas as circunstâncias difíceis para o gestor, é a vida que segue e a gente tem que correr atrás de um prejuízo que aconteceu até o final dessa gestão, mas a gente vai conseguir. Já estamos hoje, aqui na Macro Fortaleza, fazendo a 4ª reunião com o Ministério e com a Secretaria de Saúde do Estado. E a gente, nesse caminhar, a gente viu que muitos municípios avançaram, muitos municípios conseguiram, estão hoje bem próximos de conseguir atualizar a sua base de registro, mas a gente também, infelizmente, vê municípios que estão inertes, que ainda não começaram a se movimentar, e a gente entende das dificuldades, mas a gente alerta, traz também aqui um alerta a todos os gestores e técnicos da obrigatoriedade de se concluir o DigiSUS até o final do ano. Pensando nisso, e tentando otimizar essa nossa discussão de hoje, logo que nos foi dada a missão de mobilizar os municípios para a gente fazer essa reunião, eu entrei em contato com todos os secretários de saúde das minhas regiões e pedi a eles que nos encaminhassem as pessoas, os seus técnicos que são responsáveis, que estão à frente do município, os convidassem para estar aqui também com a gente nessa reunião, e fui a cada um deles pedindo que eram as reais necessidades, as dúvidas, as dificuldades que os municípios estavam enfrentando para poder resolver os problemas que eles estavam, que os municípios apresentavam, né? Vários municípios entraram em contato comigo, e aí eu fiz, muitas dúvidas foram semelhantes, mas eu fiz o possível para contemplar todas as dúvidas que chegou a mim, e também fiz integralmente o relato dos profissionais, porque eu acho que isso aí vai facilitar a identificação dos municípios. Então, vamos lá, Cabral, pode passar. Bom, de um gestor. Até o momento, de um técnico, desculpa. Até o momento não tivemos dificuldade na alimentação do sistema de DigiSUS, pela inclusão do programa. A dificuldade foi na adequação do instrumento ao sistema. Hoje, vou tentar enviar o Plano Municipal de Saúde para ver se surgirá alguma dúvida dos instrumentos. Dentro desse relato, e junto com os outros relatos que se assemelham a esse, a gente traz para a discussão aqui a seguinte questão. Diante da insegurança dos municípios em relação à finalização da paz de 2018, de 2019, de 2020, para poder alterar o Plano Municipal de Saúde, nos explique como se dá a sequência correta de registro nas programações anuais de saúde. Pode passar? Esses questionamentos a gente leva para a discussão após a apresentação, tanto do ESSA, como da Maria da... Oi, minha querida. Essas perguntas tu está fazendo para a gente ou para o grupo? Ou você já respondeu essas perguntas para as pessoas? Desculpa atrapalhar. Não, de jeito nenhum, você não me atrapalha nunca. Eu trago essas questões para a gente levantar como discussão na nossa reunião. Se vocês quiserem já irem fazendo algum comentário, tá bom? Não, deixa para a apresentação, porque tem muita coisa aí que você está falando que a gente já contempla hoje, tá? Pronto, tá certo. É bom porque alerta até na sua apresentação o que é que os municípios mais têm de dificuldade, tá bom? Outro relato. Muitas das dificuldades operacionais vivenciadas no uso do sistema já foram corrigidas. A gente vê uma certa tranquilidade dos municípios. O aperfeiçoamento precisa ser permanente. Portanto, poderia criar uma janela no próprio sistema para as manifestações. A questão fica, é possível a ferramenta do DigiSUS disponibilizar a opção de ajustes para facilitar as constantes atualizações nos instrumentos? Essa realmente é uma dificuldade muito relatada dos municípios, é o constante ajuste dos instrumentos.
Pode passar. Relatamos como problema a perda de todas as informações registradas durante a instabilidade do sistema e a dificuldade de acesso a algumas informações de anos anteriores por mudança de gestor. Pergunta: como devemos proceder para que o gestor se respalde de perdas de registros no sistema? Pode passar? Outro relato de município. Um problema que eu estou tratando com a técnica responsável do Ministério da Saúde refere-se à migração de informações erradas que foram para o sistema. O sistema não permite correção. Pergunta: o que fazer caso necessite corrigir informações que já foram registradas? Quais os instrumentos que, depois de registrados, eles não podem mais ser alterados? Pode passar. Minha dificuldade foi logo no início. Nesse momento, não seria bem uma dificuldade, mas trata da questão da alimentação do orçamento, devido a este não ter sido alimentado e não poder avançar para fazer o RDQA. Daí fiquei preocupado, com vontade de fazer a PAS de 2019 e com receio por não ter finalizado a de 2018. Por motivo dessa espera, acredito que amanhã, que no caso é hoje a nossa reunião, ficaremos mais alinhados. Pergunta: o que fazer quando, na mudança de gestor, ocorre a ausência de informações de anos anteriores? Como dar sequência aos registros dos anos seguintes? Pode passar? Devido à Covid-19, se faz necessário várias alterações no Plano Municipal de Saúde. Não alimentamos o DigiSUS devido a termos insegurança em realizar os ajustes. Pergunta: o que fazer para a correta alteração do plano com frequentes ajustes devido à Covid? A cada ajuste que se faz no plano, é necessária a aprovação do Conselho de Saúde? Como eu devo proceder? Pode passar? Tenho muita dificuldade na parte orçamentária do DigiSUS e ainda preciso que o CIOP seja atualizado e corretamente enviado. O setor contábil e financeiro do município não se sente responsável pelo DigiSUS. Pergunta: os dados do CIOPS são migrados para o DigiSUS, que, acho que teve um probleminha aqui, são migrados para o DigiSUS, e o que fazer quando o CIOPS do meu município estiver em atraso? O RTQA só vai abrir quando eu terminar toda a programação? Pronto, essa daí foi a coletânea de situações, de questionamentos que eu trago para a gente colocar aqui em pauta para discussão. Obrigada. Obrigada, Danísia. E aí a gente dá seguimento. Paizinha, você pode iniciar a sua apresentação, tá? Já nesse contexto apresentado, né? E é claro, no contexto além, né, do que a gente trouxe aqui como dificuldade de município. Muito obrigada, Dan, parabéns e vamos continuar. Obrigada. Então, a próxima na sequência sou eu, é Virginia? Sim, é você. Tá. Gente, parabéns aí ao COSEMES pela iniciativa desses webinários. A gente quer agradecer a Virginia, o convite, ao Ângelo e toda a equipe de apoiadores do Rede Colaborativa. Passamos amanhã juntos virtualmente, né, Virginia? Porque assistimos aí a palestra do Marcos e do Gastão Wagner, nos alimentando quanto ao apoio institucional. E a gente agradece. LX da longa vida. Foi mesmo. E sabendo que esse alimento do apoio nos fortalece, né? Porque o Gastão Wagner foi aí o criador dessa expressão apoio institucional e a gente está aqui fazendo apoio. Então, eu me coloco nesse lugar de colaboração técnica para vocês, para os municípios, junto com vocês, porque vocês fazem apoio, a gente faz, a CESA faz, as ADS fazem, e a gente quer agradecer o convite do COSEMES.
Aqui representando a CEINSO está eu e Luiz, não sei se Luiz quer ligar aí a câmera, se ele está podendo, para dar um oi aí para as pessoas que não o conhecem. Estamos eu e ele, de equipe da CEINSO, representando a superintendência, que deixou de ser núcleo, né? Núcleo estadual passou a ser superintendência. Então, a minha apresentação, Virgínia e demais colegas, ela vai muito de acordo, parece que a gente até tinha combinado aí as perguntas, viu, Denise? Eu estou super feliz, porque eu fiz uma apresentação, Luiz ligou a câmera aí para dar um oi, eu não vi. Luiz, quer dar um oi aí para a galera? Não? Luiz está aí presente? Será que caiu, Luiz? Não, caiu não. E aí, Luiz, eu peço também que você esteja aqui comigo. Eu não vi aí você dando oi, não ouvi. Ah, tu tá sem som. Eu tô sem som ou você? Você tá sem som, Luiz? Ah, eu queria ouvir o Luiz aí para ele se apresentar e também para ele fazer essa dobradinha aí comigo aí na apresentação. Pode ser, Luiz, ou você tá sem som? Então, gente, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Acho que o Luiz está com algum problema técnico. Mas essa apresentação, ela vai muito de encontro ao que a Danísia falou. E aí eu fico feliz, Danísia, por saber que vocês estão em muita sintonia com a gente. E a César também, né? Essa escuta que vocês estão fazendo hoje dos municípios, ela também é um desejo da César, né? A gente, há um tempo atrás... você está podendo falar, Luiz? Que aí eu queria que você ficasse também como colaborador aí nessa empreitada aí comigo. Alô? Oi? Bom? Consegue me ouvir? Eu estava sem te ouvir, não sei porquê. Agora tô. Então tá ok. Tô aqui. Então, vocês estão vendo aí a apresentação? Estão vendo, gente? Sim, Paizinha. Sim, Paizinha, Então, tá ótima. Então, a gente fez um movimento grande nesse período de pandemia, e aí a gente traz aqui uma apresentação que a gente fez em alguns momentos de encontros. Maiara esteve até com a gente, a maioria de vocês já estiveram, né? Porque a gente teve encontros em maio, abril, maio, junho, julho e agosto. Então, a gente traz um pouco dessa apresentação, porque o tempo foi curto, para a gente poder trazer a realidade da Superintendência de Fortaleza. Mas eu trago aqui algumas reflexões importantes para os gestores, e já esclarecendo algumas dúvidas, e aí o Luiz está aqui comigo para ele poder ajudar aí no esclarecimento das dúvidas que vão surgindo ao longo da apresentação, e que a Danísia já fez essa escuta. Então, diante dessa escuta, a gente fica feliz, porque a gente vê que muitas coisas já evoluíram, e que vocês já conseguiram avançar em vários aspectos. Aqui a gente traz essa apresentação falando um pouco sobre o que é a CEINSO, né, de onde a gente está hoje aqui no estado do Ceará. Nós somos uma seção que foi criada em 2016 e aqui no Ceará foi instituída em 2017. Então, essa área do Ministério da Saúde, ela apoia algumas agendas do DEGIP, que é o departamento ao qual eu sou vinculada, eu e Luiz, onde trabalhamos a questão da regionalização, do planejamento ascendente, da organização da RAS, que são as áreas de atuação e para qualificar os instrumentos de gestão. Assim como vocês que são da rede colaborativa, né, que estivemos juntos durante a manhã, a gente também trabalha com a pauta do DigiSUS, não só com o DigiSUS, mas com essas outras áreas também de atuação. Mas o DigiSUS é o nosso querido, né, porque é ele que nós trabalhamos muito, e a pandemia, ela proporcionou, além de toda essa coisa ruim da pandemia, que é de todo o sofrimento que nós passamos, do isolamento social, de perdas de entes queridos, de muita batalha dos gestores municipais aí para dar conta, né, do atendimento à população,
a gente conseguiu promover encontros que talvez no modo presencial não fosse possível. Nós tivemos em quase todo o estado do Ceará, fazendo os webinários, junto com vocês, apoiadores, e junto com a SES e as ADS e as superintendências, coisa que no mundo presencial a gente não conseguiria rodar todo o estado em tão pouco tempo. E hoje a gente retoma essa discussão mais como uma escuta de vocês, para que a gente possa qualificar as demandas a partir de agora, todos juntos, nessa coerência de pensamento, que é fortalecer o planejamento da gestão do SUS. A gente traz aí uma legislação básica que vocês já conhecem, eu não vou me detalhar sobre isso, mas aí é importante que todo mundo tenha conhecimento, quem está trabalhando na gestão, quem está trabalhando na área de planejamento, tem gente que está chegando, que a Danise traz esse aspecto muito importante, que é a questão da rotatividade dos gestores, mas a gente sabe que muitos gestores já estiveram no lugar e estão em outros, como essa, Ângelo, né? Ficou sem áudio, paizinho. Pai, você tá sem áudio. Tá com o microfone desligado, paizinha. Voltou? Pronto. Deu certo. Vocês me ouviram até onde? Até antes de você passar o primeiro slide. Até o momento em que você falou da rotatividade dos gestores e profissionais. Então, vocês já estiveram nesse lugar da gestão, né? Alguns de vocês que são hoje colaboradores do COSEMES também já foram gestores. Josete, que eu diga, já foi presidente do COSEMES. Então, domina muito. Então, não vou nem falar dessas leis, porque vocês já sabem, construíram junto com a gente, né, no Ministério. Então, a resolução CIT, que define os indicadores, o decreto que definiu o COAP, que a gente tanto trabalhou nos últimos anos, ali há 3 anos atrás, as leis 8080, 8.142, que institui o controle social, a questão da portaria 750, que a gente vai falar um pouco mais, que instituiu o DigiSUS. E aí eu concordo com você, Adanísia, e com os gestores, que realmente esse período de transição do SARG-SUS para o DigiSUS foi um período muito tenso, né? A gente faz essa consideração também como sendo um fator que atrapalhou a implementação do sistema no Estado e em todo o Brasil. Então, a gente traz esse ciclo do planejamento como algo importante, como algo vivo, cíclico, e para o DigiSUS, isso foi definido como uma coisa encadeia na outra, né? Que aí tem até uma pergunta, como você fazer ajustes nos instrumentos sem perder os dados? Né? A gente vai falar sobre isso, entendendo que dentro desse ciclo do planejamento, uma coisa vai dar, encadeia a outra informação. Uma informação colocada lá no plano, ele desencadeia as diretrizes, objetivos, metas e indicadores para todos os outros instrumentos em sequência. E aí a gente tem esse ciclo do planejamento, que é feito a cada 4 anos, o plano, a cada ano a anualização das metas, que é a PAS, o RD, que é a ação 3, que vocês fazem a cada quadrimestre, a apresentação dos dados na Casa Legislativa, e o RAG, que vocês fazem a cada ano para prestação de contas. Então, essa questão dos ajustes, Adanise, eu já vou até falando, que eles precisam ser feitos na necessidade de atualização do cenário epidemiológico. O documento, o plano, ele tem que ser um documento vivo, ele não pode ser um documento só cartorial. O gestor, ele tem que ter um instrumento vivo que ele possa analisar a cada ano. Claro que você não vai ficar analisando, revisando um plano todo mês. Para essa questão da Covid, aí foi uma orientação geral que você tem que atualizar, porque são questões que mudaram o cenário dos seus estabelecimentos, dos leitos de UTI, mudou o cenário epidemiológico, então aí é uma urgência, emergência pública, que aí se faz necessário um ajuste. Mas os instrumentos, uma vez ajustados, eles finalizados, eles não precisam mais ser ajustados, a não ser no próxima revisão, que a cada ano a revisão do plano é feita pela PAS. Então, a gente entendendo esse ciclo do planejamento, a gente vai entender mais fácil o DigiSUS.
Só que com o Sarguesus, isso já estava posto, isso está lá na 141, está em toda a legislação que orienta o ciclo de planejamento do SUS. Mas muitos gestores faziam ali um copiado e colado, que muitas vezes nem apagavam ali os municípios que estavam copiando. E isso ficava ruim, porque você tinha documentos muito frágeis, que não era o que a legislação exigia. E o DigiSUS, ele exige mais informações sobre orçamento, sobre funções, precisa que vocês, gestores, estejam em contato com os contadores. E o contador, ele se apropria também do DigiSUS, ele apoia o gestor e apoia o Conselho de Saúde também. É preciso que o gestor tenha esse contato bem próximo para que eles possam caminhar juntos na orientação do planejamento. Porque esse ciclo do planejamento, ele é casado com o PPA do prefeito, né, com o PPA do município, que tem aí outras ações das outras áreas, e é casado com a LOA. Então, uma coisa é o encadeamento das informações, né, se a gente puder falar assim. Então, dentro do calendário da gestão, a gente tem aí vários prazos, e a gente vai falar sobre alguns que já estão aí com prazo vencido. Além da gente trazer essa realidade do Ceará, que é uma realidade que é para todo o país, de dificuldade de acesso, de inconsistência, de perda de dados, a gente tem essa dificuldade maior que a Denise traz, que são instrumentos que foram feitos lá em 2017, que não cabem, não encaixam no que o DigiSUS pede, que é o que a lei pede. Então, aí, com o ajuste que vocês vão fazer da Covid, vocês aproveitam e fazem os ajustes das diretrizes, objetivos, meta e indicadores, porque vai facilitar a elaboração da PAS e vai facilitar a prestação de contas. Então, a gente tem aí todo um quadro ao longo do ano, do que vocês têm que fazer. Inclusive, a gente tem aí, eu trouxe lá no final da apresentação, esse prazo aí de 30 de setembro, que já é do segundo RDQA. Então, vocês têm aí um material que vocês podem imprimir, colocar ali do lado do computador do gestor, para que vocês possam estar atentos para isso. As pessoas me perguntam, mas vai ter alguma cobrança? Tem um prazo para fechar o DigiSUS? Não, não tem prazo, gente. O prazo é do controle externo e do controle interno também, no caso das auditorias de vocês e as auditorias que vão visitar os municípios de vocês. Então, a 750, como vocês já sabem, instituiu o DigiSUS, né? Instituiu que o DigiSUS elabora o RDQA e o RAG, e ele traz as informações para a construção do plano e da PAS. Porque no plano, não vai tudo que está no plano vai para o DigiSUS, não. Vocês têm que fazer o plano, que foi feito lá em 2017, agora vocês vão rever o plano por conta da pandemia, que é a nota técnica 7, e aí vocês vão fazer toda uma análise do cenário epidemiológico, vão fazer toda uma atualização de diretrizes, objetivos, metas, que coloquem a pandemia no cenário, né, no cenário epidemiológico e de metas e objetivos, para que vocês possam migrar essas informações para a PAS 2020. E aí eu vou falar, que também a Denise falou, como que fecha os outros instrumentos para não passar nada do Covid para os outros anos, onde ainda não existia Covid. A gente vai falar sobre isso aqui também. Então, é obrigatório, né, como a Denise falou e vocês já sabem, elaborar o RAG e o RDQA pelo DigiSUS e inserir as informações da PAS e do plano. Aí, olhando para o estado do Ceará, como eu falei para vocês, a gente não conseguiu tempo hábil para fazer uma análise de Fortaleza, porque muita agenda, né, a gente não conseguiu fazer esse olhar, mas a gente traz um olhar do Ceará. E realmente, como a Virgínia diz, muita coisa melhorou. A gente fez uma análise lá em janeiro, apresentou na CIB, vocês ficaram monitorando o DigiSUS, aí veio a pandemia, que a Denise lembrou também, que aí a pandemia colocou todo mundo com olhar para outras ações de vida e morte, né, de cuidado com a sociedade. E aí agora, mais ou menos depois de maio, a gente começou a voltar-se mais para o DigiSUS, até porque vocês receberam muito recurso que vão precisar prestar contas. E para isso tem que estar amarradinho lá no plano, na PAS, para vocês prestarem conta lá no RAG. Então, para o plano de saúde hoje, a situação do Ceará que a gente olhou hoje, que eu digo segunda-feira, a gente fez um olhar geral do DigiSUS, a gente tem aí uma situação bem melhor, realmente, Virgínia, melhorou muito, isso muito fruto do trabalho dos gestores, dos técnicos e de vocês aí do COSEMES, né, e da CESA.
Então, você vê que 55% dos municípios cearenses já inseriram o plano e já aprovaram. E um quantitativo bem pequeno está de municípios que não iniciaram. Esses que estão aí em vermelho, que não iniciaram, eles vão ficar não iniciados até todos os outros instrumentos. Quando você abre o DigiSUS, que vocês que são analistas de ADS e do COSEMES, vocês podem até criar, nesse monitoramento que a gente vai falar depois, que Virginia traz lá no início da reunião, Ivonete até fez isso, Ivonete, acho que é de Maracanaú, da ADS de Maracanaú, ela até me mandou essa semana. Fizeram uma planilhinha de Excel, igual a que a gente faz, e aí você coloca todos os seus municípios e você vai monitorando. É importante vocês terem isso, porque vocês que têm perfil de analista, vocês olham para o DigiSUS, vocês só não alteram nada, não mexem em nada, mas vocês conseguem visualizar os municípios de vocês. Para vocês terem esse monitoramento junto com os técnicos dos municípios, é importante construir essa planilha de monitoramento. Aqui, para a gente, da CEINSF e para o DEGIP lá de Brasília, a gente tem um sistema que dá esses dados. Ele dá de uma maneira mais grosseira, a gente tem que trabalhar em cima dos dados para os dados ficarem mais fáceis de ser entendidos. Mas, de modo geral, a gente vê uma situação bem melhor no Ceará. Você vê aí que a maioria dos municípios cearenses, eles já começaram. Ou o documento está em elaboração, ou o documento está em aprovação, está em apreciação pelo conselho, em análise, ou está aprovado. Então, poucos estão não iniciados, que foi uma grande mudança, porque a situação estava bem pior lá em janeiro. Agora, para a programação anual, aí essa situação já começa a se complicar, porque vocês veem que os 17% lá que começou não iniciado, quando você não inicia lá no plano, não abre nada, gente. Então, assim, aí já começa a dar tudo não iniciado. É preciso você entrar, inserir as informações do plano, finalizar, aprovar, e você, assim, vai desencadear todos os outros instrumentos. Para a programação anual de saúde, que é um instrumento que precisa de mais apoio da gente, enquanto apoiador institucional, mais apoio de vocês do COSEMES, porque antes do DigiSUS, no SARGSUS, as programações, elas eram de fazer dó. Eu sempre falo isso, porque quando a gente abria o sistema que olhava, era uma folhinha só, um índice, às vezes era só um índice, ou só uma tabelinha, dizendo quanto entrava ali de recurso, quanto gastou e em que gastou. E a programação anual, ela é mais que isso, ela é mais detalhada, tem subfunções, ela exige mais conhecimento com a parte da contabilidade do município. Então, você vê aí que aí a situação ela vai piorando a cada ano. 2018, você tem uma situação mais favorável, a maioria inseriu de forma que está inserido, ou em elaboração, ou em análise, e você tem ali 81 municípios que não iniciaram. E aí essa situação vai piorando ao longo dos anos. E aí em 2020, essa situação já piora mais, porque lá em 2017, quando vocês elaboraram a PAS, os instrumentos, eles não se adequavam a essa solicitação mais exigente do DigiSUS, que ele traz mais ali a lei ao pé da letra, né, assim, não ao pé da letra, mas as exigências tal qual estão na lei, até porque o DigiSUS foi construído baseado na legislação. E aí, para o RDQ, essa situação fica ainda mais preocupante, porque aí você vê que a maioria, ao longo dos últimos 3 anos, não inseriu ainda. A gente entende que vocês já têm esses instrumentos, que já passaram lá na Casa Legislativa, que já aprovaram nos conselhos. Antes da pandemia acontecer, isso acontecia tudo presencialmente. Agora, com a pandemia, a gente acabou tendo reuniões que foram canceladas, reuniões virtuais, elas não foram possíveis em alguns municípios do conselho, porque os conselhos, às vezes, não têm condição de fazer reunião virtual, os conselheiros não têm, às vezes, internet na zona rural. E aí a gente tem os RDQAs aí numa situação mais para o vermelho, né, mais para o não iniciado do que para o iniciado. Para o RAG, essa situação se mantém, mais para não iniciado do que para iniciado. Mas melhorou, viu, Virginia? Realmente eu concordo com você, melhorou muito. Melhorou tanto nessa última conversa que a gente teve, que foi ali no boletim que saiu em maio, e aí muita gente me ligou semana passada, perguntando, mas Maria da Paz, estão me cobrando, e eu já coloquei, eu falei, gente, é porque aquele boletim ali já está desatualizado, ele já não serve mais. Essa informação que eu estou trazendo hoje para vocês, ela está mais atualizada, ela não está dos municípios específicos da área
de Fortaleza, ela está dos 184 municípios. Mas eu acredito que em outubro, novembro, a gente faz um novo boletim, porque aí eu preciso de mais tempo para a gente elaborar, analisar, porque é tipo um trabalho de monografia mesmo, gente, analisar os dados, né? A gente não está entrando para ver a qualidade dos produtos de vocês, mas meu sonho era que a gente pudesse ajudar vocês a melhorar essa questão da produção de metas, indicadores. A gente não chega nesse nível ainda, mas a gente chega aí no nível de ver como é que está o status do instrumento lá no DigiSUS. E aí você tem uma coisa que mudou de janeiro e de maio para cá, foi que tinha poucos municípios ali encaminhado ao conselho ou retornado para ajustes. Então, hoje, agora que eu fiz essa análise agora em segunda-feira, a gente já vê que tem esse perfil retornado para ajuste e tem perfil aprovado com ressalvas. E antes, lá em janeiro, lá em fevereiro, em maio, estava não iniciado ou em elaboração. Agora não, já passou pelo conselho, o conselho aprovou, já pediu ressalva, já retornou para ajuste. Então, ó, parabéns aos municípios que já estão aí nesse nível aí de discussão com os conselhos municipais. Na verdade, eu acho que vocês estão de parabéns, gente, porque enfrentar uma pandemia com sofrimento, né, sofrimento demasiado nosso, né, porque nossos parentes adoeceram, muitos adoeceram também. A gente conseguir sair de 2020 vai ser uma grande vitória. Então, a gente não está aqui nem para cobrar, nem para, de certa forma, fiscalizar, mas para conversar mesmo, no sentido de ouvir as dificuldades, de tirar as dúvidas e poder colaborar com essa construção desses instrumentos mais qualificados. A pactuação, eu não consegui fazer ela agora de setembro, a gente não conseguiu porque o sistema deu um probleminha para a pactuação, mas eu tinha feito lá em julho, e aí eu trouxe em julho, que ela também já estava bem melhor do que a que foi feita em maio. Então, você vê que a maioria já tinha sido encaminhada ao conselho, poucos tinham sido homologados, mas uma parte pequena não tinha iniciado a pactuação de 2020. Lembrando a vocês que a pactuação, ela é um instrumento que, diferente dos outros, ela pode ser feita à parte. Você pode fazer questionamentos, Edinaldo, mas eu não dou conta de responder agora. E aí eu peço o Luiz para me ajudar aí depois nas perguntas, pode ser, Luiz, porque realmente eu não dou conta Ótimo, a gente fica as perguntas para o final, porque vai ter outra apresentação do COSEMBS, a gente une, pode ser que o COSEMBS já responda algumas coisas, né? Depois, tá bom? Isso, e aí a gente traz aqui essa orientação do Ministério da Saúde em relação à nota técnica 7, que aí a Danise também já traz esses questionamentos, né, que eu até anotei aqui, a Danise, sobre a questão dos ajustes. A pandemia, ela exigiu, como emergência de saúde pública, uma atualização do plano para que vocês insiram o novo cenário epidemiológico, insiram novas metas, né, e toda essa mudança também dos estabelecimentos, dos leitos, de toda essa situação que foi. Mas não é obrigado a fazer vários ajustes por conta da pandemia, não, gente. Olha para o plano, faz um ajuste só, se você conseguir fazer isso, óbvio, né, se o gestor conseguir, e manda para o conselho para aprovação. Tem que aprovar pelo conselho. A cada ajuste no plano tem que aprovar pelo conselho. Então, é importante que todas as atualizações sejam feitas o mais rápido possível, porque aí o tempo corre, já tem outros instrumentos aí que precisam ser revistos e outros que já precisam estar fechados, para que não passe informação do COVID para os anos que não estão fechados ainda. Então, o COVID, ele traz uma perspectiva de aporte de recursos, né, de leitos, de toda uma mudança no cenário epidemiológico, e aí vocês têm que prestar conta disso. E para prestar conta desses recursos que vocês receberam da COVID, vocês vão lá, conforme a nota técnica 7, altera o plano, vão analisar as metas para 2020 e 2021, porque daqui a pouco já é 2021 e a COVID ainda não acabou. Vocês vão incluir as ações e vão realizar a programação orçamentária. As LOA do próximo ano, que acho que já foram até aprovadas pelas casas legislativas, elas têm que conter ações do Covid, que a pandemia ela não vai acabar assim, né? Até porque estão discutindo, né? Eu assisti ontem uma live com o Sírio-Libanês, a pandemia ela vai se manter como uma doença ainda por um tempo, até vacinar todo mundo, né? Porque não vai vacinar todo mundo de uma vez, vai vacinar só
alguns grupos, então vocês têm que pensar, já que tem 2020 e 2021. E aí a prestação de contas, que é algo que aí sim, quando ano que vem, vocês vão ter um rigor aí do Ministério Público, dos órgãos de controle, das auditorias, para ver a prestação de contas, que aí vão estar lá no RDQA e no RAG, e aí tem essa aba 9 aí que fala sobre a execução física financeira, ok? Mas lembrando que ali a pactuação que está ali do ladinho direito, ela é um instrumento à parte, ela independe dessas anteriores aí. Então, gente, ali no plano, você constrói um plano bem robusto, bem legal, com todas as informações do município, mas vai para o DigiSul só o DOME, as diretrizes, objetivos, meta e indicadores. E aí eles vão se interligando para compor esse processo cíclico de planejamento. Quando você vai fazer o ajuste na PAS, que a gente vai já falar sobre como faz, e era uma das dúvidas aí das pessoas que a Danísia perguntou, né? A sequência do DOME vai para a PAS, que vai para o RDQA, que vai para o RAG, ok? Então, o DOME cadastrado, finalizado no plano, habilita a anualização da PAS e habilita os campos do RDQA e do RAG. E aí tem essa opçãozinha ali do lado direito, que é ajustar o plano de saúde. É importante que, para que vocês façam o ajuste do plano, construído lá em 2017, vocês estejam com a PAS aberta. Se ela já tiver sido fechada, vocês abrem, solicita a abertura da PAS. A PAS 2018 e 2019, ela tem que estar finalizada, fechada, para que não migre nada do Covid para ela. E aí você solicita ajuste do plano ali na opção altera plano. E o quarto passo, que é a anualização da PAS 2020 ali no canto direito. Então, você altera o plano. Importante você inserir o plano novo ali como anexo, lá nas opções de outros arquivos, você insere o plano de contingência da Covid e você coloca o status em apreciação pelo Conselho. Aí seu status vai mudando, né? Vai mudando de não iniciado, em elaboração, em apreciação pelo Conselho, aprovado, retornado para ajustes, aprovado com ressalvas. Então, vai mudando ali os status que o DigiSus coloca. Se a PAS já tiver sido analisada, como eu falei, você vai pedir ali para ajustar a PAS aí no canto direito, fecha a PAS 2018-2020, altera lá o plano com as informações da Covid e reanualiza a PAS. Muita gente me ligou perguntando, Maria da Paz, eu fiz tudo, vou ter que fazer tudo de novo? Vai, gente, assim, eu lamento, mas vai ter que fazer. Inclusive, uma pessoa me ligou ontem, né, não sei, acho que não foi Sobral, não sei mais qual município que foi, falando que já estava tudo redondinho, mas esqueceu de colocar a Covid. Aí teve que fazer tudo de novo. É uma pena, mas realmente, quando você altera lá as ações do plano, aí você altera todos os outros instrumentos subsequentes. Para a pactuação, a gente traz essa orientação, porque a pactuação ela foi prorrogada ali em julho, né? Vocês lembram que teve aquela resolução da CIT, que prorrogou, por ad referendo, a pactuação, que era o CISPACTO, que ele vem aí para dentro do DigiSus, e aí você tem, numa situação que se já tivesse sido aprovada a sua pactuação, você tem que solicitar pelo Conselho a liberação, o Conselho devolve para o município para você repactuar alguma coisa que não tenha sido pactuado naquele momento. Se já tivesse sido homologado pelo gestor estadual, que poucos municípios tinham homologado, você solicita alteração ao gestor estadual, no caso você tem que ligar para o Washington, Leda, Marilac, para solicitar por meio de ofício a CESA, que devolve para o Conselho e o Conselho devolve para o município. Tem essa sequência aí, no caso da pactuação. E aí eu trago alguns alertas que eu acho que, de certa forma, já responde algumas coisas aí dos questionamentos da Danísia. De acordo com os prazos legais, até o final do ano, a gente deve ter inserido todos os instrumentos, né? É um alerta que a gente faz aí, a gente tem aí final de setembro, outubro, novembro e dezembro, uma eleição aí no meio, e equipes de transição, então, é uma trabalheira, gente. Eu sei que vocês vão trabalhar muito e eu entendo que não vai ser fácil. Me coloco assim no lugar, porque também já fui de equipe de planejamento e sei que é punk. E aí, gente, a gente também traz o alerta que o segundo RDQA, ele já teria que estar inserido para alimentação até o dia 30 de setembro.
A gente fala um pouco sobre a questão do painel de planejamento. Muita gente me ligou, o painel de acesso público do DigiSUS. Mas, rapaz, eu olho lá no painel, meu gestor me cobra, um técnico, por exemplo, e o painel está dizendo que eu não inseri ainda, mas eu já inseri. Então, o painel teve inconsistências, mas ele está saindo próximo mês de outubro, então vai dar certo acessar todas as informações que serão públicas pelo DigiSUS. Outro alerta que a gente faz, que eu falei nesse instante, a questão dos recursos que vocês receberam do Covid, que falam lá sobre a prestação de contas, que vocês têm que falar lá, fazer as considerações no plano, na PAS, para migrar essas informações para o plano, para o RAG. Vocês têm que prestar conta, porque segundo a Lei Complementar 172, né, de 2020, todas as leis que falam sobre a transparência de recursos, vocês têm que estar preparados para essa prestação de conta lá em março do ano que vem. A lógica do planejamento, ela tem que trazer as metas relacionadas à Covid, né? Então, esse ajuste, Adanísia, essa adequação nos instrumentos, ele não precisa ser feito a cada mês. Ele faz, o gestor olha lá para o plano, atualiza tudo, coloca as metas para que estejam expressas lá no relatório de gestão, que vai ficar mais fácil para vocês quando forem construir lá ano que vem. E aí eu já falei também que devem ser inseridas no plano e na PAS. O plano de contingência vocês anexam ali em outros arquivos, né, para que você esteja, você tenha lá o documento quando o órgão de controle vier falar com você. Outra coisa também que alguém perguntou, como que eu vou me respaldar se eu tiver um órgão de controle visitando hoje, em setembro, e eu disser que eu coloquei todos os dados e perdi. Gente, se vocês fizerem igual um município que falou aqui em uma desses webinários, que porque perdeu tudo, deixou o DigiSUS de lado, aí vocês podem ter problema. O que é certo? Vocês entram lá no Fale Conosco, postam print, postam vídeo. O Fale Conosco, ele pode colocar diversos arquivos de print, Excel, e vocês lá colocam, informei todos os dados, mas os dados foram perdidos pelo sistema. E você imprime isso, se o DataSUS não resolver e você receber uma auditoria ou alguma fiscalização, você está respaldado. Ó, gente, eu coloquei no dia tal, as informações estavam todas lá. Isso quase não está mais acontecendo. Isso aconteceu ali muito em 2019. E em 2019, alguns municípios usaram isso como uma desculpa, não sei se foi desculpa, né, para não ser ofensivo, claro, colocaram isso como uma condição e não seguiram, e pararam. Não, o sistema me fez perder tudo, eu não vou mais tentar. Não pode, gente. Agora, o sistema está com bem menos inconsistências e a gente tem tido muito mais sucesso e agilidade na inserção dos dados. Tá? Então, o Fale Conosco é uma ferramenta de você, além de você colocar a sua dúvida para resposta nossa ou do lado do Egito em Brasília, você se respaldar. Olha, eu fiz isso, inseri isso, está aqui o print, está aqui o vídeo, e o sistema não rodou. Registrem tudo no Fale Conosco. Eu sei que vocês gostam de mandar zap, né, e eu disponibilizo meu zap para todo mundo, não tem problema, mas o zap, ele é uma ferramenta oficial, claro, você também pode dizer, ó, eu avisei aqui no Ministério pelo zap, mas é bom registrar lá no Fale Conosco, porque a demanda fica registrada para o DataSUS. O DataSUS também teve muito trabalho, tinha uma fila de espera para resolver essas pendências. Então, eles também têm uma equipe que está trabalhando, mas que às vezes demora, né, gente? Então, registrem lá no Fale Conosco. A questão do RAG do RDQA, é importante vocês observarem, se não tem nenhuma ausência de informação, gente, porque se tiver alguma informação que não foi corretamente preenchida, aí você vai migrar para todos os documentos. Então, caso os valores estejam zerados, então, a gente traz esse alerta ali na aba 7 da PAS, que é importante que ela esteja corretamente preenchida. Importante também que muita gente me pergunta é se os conselhos inserem a resolução. Sim, os conselhos inserem a resolução do RDQA, do RAG e da pactuação, sendo que o conselho, ele não aprova ou desaprova o RDQA. Quem faz isso é a Assembleia Legislativa. O conselho, ele aprecia, ele emite considerações e parecer, e ele sugere ajustes para o próximo RDQA. Aí também outro alerta que a gente faz é sobre a PAS, que foi uma das dúvidas também que a Danísia traz, né, que é sobre o preenchimento da programação orçamentária. É importante que ela seja feita com informações sobre a receita de impostos, de transferência de
de impostos, que são obtidas lá na LOA do município, no quadro demonstrativo de despesa. E que vocês fiquem atentos para o preenchimento das subfunções, né, na analisação das metas. Então, são alguns alertas que eu trago aqui, e são importantes que vocês tenham esse diálogo muito próximo com o contador, porque o CIOPS, ele só demonstra separadamente a execução de algumas subfunções, e que são essas aí que eu trago. A função COVID, né, o recurso COVID, ele entra lá em outras subfunções, tá, gente? Então, é importante que o preenchimento das subfunções, ele esteja lá no plano de saúde que vocês estão revisando e lá na PAS. E a gente está encerrando aqui a nossa apresentação, gente, muito assunto, né? É muita informação, mas para considerar que 2019 foi um ano mais difícil, não em virtude da pandemia, mas em virtude do sistema, a gente tem ali 2019 a implantação do sistema, a gente tinha uma equipe reduzida do governo federal, tanto a nível aqui do Ceará, como a nível central, lá em Brasília, mas a gente conseguiu ali em 2019, em fevereiro, fazer um treinamento presencial, que veio até a Ana Cássia, para compor com a gente uma equipe aqui na Escola de Saúde Pública. O DigiSUS realmente em 2019 ele demorou para sair, né, para que vocês pudessem produzir, né, o ambiente de produção, teve muitas inconsistências, a gente faz essa consideração. Tivemos muita mudança na gestão municipal, tivemos mudança na gestão estadual, mas a gente destaca algumas coisas positivas em 2019. Além do treinamento presencial, o COSEMES fez muita atividade, teve todos aqueles ciclos temáticos, né, que a gente participou. Nós montamos um grupo estadual de monitoramento do DigiSUS e que nos reunimos presencialmente, e agora é virtualmente, mas segunda eu já estive ali na CESA, conversando com o Washington. Então, a gente montou ali um grupo com a CESA, com o COSEMES, com o CESAL, e isso é muito bom, porque define estratégias de apoio entre os diversos entes e os diversos espaços colegiados. Em 2020, a gente faz essa consideração que a pandemia realmente ela veio impossibilitar a realização de oficinas presenciais. A gente ia fazer várias oficinas, já tínhamos até agenda em algumas regiões aqui da Superintendência de Fortaleza, mas aí não pudemos viajar, né, ficamos em teletrabalho, e aí encontramos uma maneira de nos encontrarmos, que foi as reuniões virtuais, pelo Zoom, pelo Meet, pelo Teams, e aí nós fizemos diversos webinários, fizemos mais de 10 webinários, fizemos diversos encontros com COSEMES, com os conselhos municipais, com os presidentes de conselho, então foi muito produtivo, mesmo um ano difícil. Essa atividade virtual, ela é boa, mas é muito cansativo também, né? A gente entende que depois de 2 horas a gente já está cansado. E a gente fez a primeira capacitação online, virtual, do DigiSUS no ambiente de treinamento com a equipe de Maracanaú. Aí foi muito legal. Nós resolvemos dividir a apresentação, a capacitação em 3 dias, 2 horas em cada dia, para facilitar a entrada no sistema. A gente disponibilizou a senha de acesso ao ambiente de treinamento e as pessoas iam lá no seu computador, entrando no sistema junto com a gente em casa, cada um na sua casa. Isso foi bem legal. Eu penso que talvez a gente consiga fazer isso, ampliar. A gente fez um teste piloto com o Maracanaú, deu certo, e a gente vai pensar isso depois. A gente não tem nenhuma proposta ainda de fazer uma segunda turma, porque tiveram outras estratégias aí aparecendo, né? Uma delas é os webinários aí do COSEMES, que também são espaços de escuta e de capacitação, e o Ceará recebeu um recurso, que eu vou já falar um pouco mais sobre ele. Então, nesse novo cenário de teletrabalho, a gente teve a construção de boletins informativos, teve todas essas reuniões virtuais monitorando o DigiSUS. Mas ainda há necessidade da gente intensificar algumas ações, e a gente começa a fazer isso a partir do momento que continua os encontros, né? Que isso não é uma coisa que faz e para, né? Então, a gente está intensificando e pensando nessas capacitações. A gente traz aqui como essa preocupação que eu falei lá no início, a questão da PAS e do RDQA, que são instrumentos que estão bem frágeis e que estão muito não iniciados. Temos que pensar na preparação dos novos técnicos e gestores que vão chegar, e vamos ter um período aí de transição pós-eleição. Nos colocamos como essa condição de educação permanente, nós da CEINSF, como
equipe que está trabalhando essa pauta ao longo do ano, então a gente está sempre nesse processo de capacitação, é um processo de educação permanente para a gente, para vocês também, e aí a gente traz aqui, vou desligar porque meu celular vai descarregar, e a gente traz o projeto de incentivo financeiro de custeio, que o Ceará vai receber R$450 mil para trabalhar essa questão da gestão, planejamento, regionalização e do DigiSUS. Vai ser um curso para 400 pessoas que a ESP vai fazer EAD. Então, de certa forma, a gente, de maio para cá, mudou a situação dos municípios, melhorou a situação dos municípios e o Ceará vai receber esse recurso. Então, vai ser muito bom, gente. Muita coisa aconteceu. Eu trouxe aí alguns postzinhos que vocês fizeram, né, as ADS e os apoiadores do COSEMES. A gente quer agradecer aí todo o apoio dos colaboradores do COSEMES que nos ajudaram nesses webinários e hoje nos convidaram para cá. Deixa aí o e-mail aí da área, apoio núcleo CE. Estamos trabalhando o teletrabalho, mas em breve eu voltarei para a Rua do Rosário, né, lá no andar, 8º andar ali do prédio do Ministério da Saúde. Mas estamos pelo Zap, pelo e-mail, à disposição para contribuir nessa discussão do planejamento. Gente, a gente agradece, encerro aqui que eu falo pra caramba, mas também deixo aí para o Luiz falar alguma coisa, se o Luiz achar que já pode já responder algumas perguntas, e vamos em frente. Eu acho que foi contemplado todo o assunto e vamos aguardar a próxima apresentação, né, do ESSA, e a gente faz uma rodada de perguntas e questionamentos ao final. Ok, obrigada, Paizinha, obrigada ao Luiz. Paizinha, você realmente assim foi fantástica na sua abordagem, né? Bem realista, bem em cima da situação da gente mesmo, assim, com destaque a muitas dificuldades, né? Obrigada por essa parceria, tá? A gente passa para o ESSA. E aí, vamos ser bem objetivos, né? A Paizinha já falou assim, já deu algumas dicas do que tu ia falar, né? Mas isso não significa que você não fale, né? Porque a gente memoriza com a repetição. Então, você fique à vontade, né? Só vamos otimizar o tempo também. Nós já estamos a 1 hora de reunião, então vamos tentar otimizar o tempo para abrir para uma discussão, tá? Com as pessoas que estão aqui presentes. Quero agradecer aqui, quero aproveitar e agradecer o Wagner, que é apoiador do COSEMES Paraná. O Wagner Mancuso está aqui com a gente, tá? Bem-vindo, Wagner, e fique à vontade também para contribuir conosco. Boa tarde. Como a Vinha estava dizendo, a minha apresentação eu fiz baseado no instrumento do DigiSUS. Então, muito que foi dito aqui já pela Paizinha, e foi falado também anteriormente, vai de complementação que eu ia falar. E a questão das principais dúvidas que a gente tinha visto, nós tínhamos visto da reunião passada, né, com Itapipoca e Caucaia, que eram algumas dúvidas de alimentação. E aí foi perguntado, até esses dias, perguntaram no grupo, como é que faria para ajustar a pactuação interfederativa, né? E a gente até colocou que o Estado tem que liberar novamente. Se a pessoa colocou alguma informação, algum indicador que não condizia com o que ele tinha planejado, ele solicita ao Estado a liberação novamente do Pacto Interfederativo, do CISPACO, e ele consegue fazer o mesmo ciclo. Bota a informação nova, aprova no Conselho e segue para a homologação do Estado novamente. Ele retorna o percurso. Então, acho que alguns colocados aqui, né, que a Paizinha contemplou bastante lá no final, a questão das alterações, né? Ter, assim, muito cuidado com a questão quando for alterar 2020, que todas as outras ferramentas dos anos anteriores, os instrumentos, sejam totalmente preenchidos e enviados, encaminhados, gravados e encaminhados para aprovação do Conselho e futuramente homologação do Estado. Porque se não fizer isso, ele deleta tudo que você fez de anualização da PAS.
Então, é sempre bom. Vai mexer 2020, alterar 2020, ter esse cuidado que a Paizinha reforçou agora, de deixar todos os outros instrumentos já encerrados e enviados. Então, vai acontecer essa questão aí de deletar tudo. O plano municipal, todos vocês observaram, quem está alterando e organizando o DigiSUS do seu município, todos eles apresentam na aba de históricos, para você acompanhar o que é que está cada etapa daquele seu período, do seu plano, da sua paz, a pactuação interfederativa. Ele tem uma abazinha que gera em PDF e gera o histórico. Nesse histórico você consegue saber o que é que está faltando ser feito para liberar a segunda fase. A gente só consegue passar para os relatórios quadrimestrais, né, depois que você analisa 2018, envia para o Conselho, e que também o CISPAC esteja enviado e aprovado pelo Conselho. Aí ele vai liberar o RDQA. E aí você vai fazendo o RDQA mês a mês, dos 3 quadrimestres, né? Primeiro, segundo, terceiro quadrimestre. E finaliza com a RAG, que é o relatório anual de gestão. Você vai conseguir fechar. Você vai ver que na RAG ele é bem simples. O mais complicado, que tem mais informação, é nos relatórios quadrimestrais. Que ele vai pedir identificação, ele vai pedir coisas relacionadas às informações do gestor, a questão territorial, a questão da população, a questão dos estabelecimentos de saúde, os relatórios de auditoria. Então, tudo isso vai estar no RDQA, com quase 10, 12, 11 itens que vai ser preenchidos. E aí, quando você vai caminhando, você consegue, no final do relatório quadrimestral, pegar ele dá para você, no final, checar pendências. Aí, você enviar e fazer tudo, ele vai deixar para você tudo tarjado de verde, se tiver tudo ok, e de vermelho aquilo que está pendente. Terminando, você grava o relatório e libera para você continuar fazendo os outros RDQA, né? E na RAG, ele é bem simples, a RAG é o mais simples dos 4 instrumentos do relatório. Você vai só consolidar como é que ficou a finalização do relatório, né, os períodos de aprovação do RDQA ou da RAG, ele vai lhe dar a aprovação no final. Se você, que período passou pela Câmara, o primeiro, segundo, terceiro quadrimestre. Ele vai lhe dar também isso. E vai mostrar algumas etapas que você tem que preencher, né? Reforçando as informações que vêm do RDQA. Então, o instrumento do DigiSUS, como foi dito aqui no começo, teve realmente muito problema. Perderam informação, alimentou, desapareceu. Quando voltou a informação, voltou com dados que não tinham se alimentado, que não era do município, é de outro município. E tivemos esse trabalho para refazer. Né? Mas, basicamente, o que eu observei, assim, que só uma reforçadazinha, é a questão das alterações, que é muito importante. A questão de quando for fazer qualquer alteração de informação, uma vez gravada e enviada, para você poder alterar, tem que fazer o percurso novamente. Solicitar alteração, que tem no final da tela dos planos da Programação Nacional de Saúde. No final da tela tem a opção de você fazer ajustes. No plano de saúde, logo no começo da tela, tem lá, ajustar plano municipal de saúde. E quando você vai ajustar, você tem que justificar esse ajuste, para poder liberar. Ele libera automático. Na hora que você pede, já libera. Você já pode fazer o ajuste. Então, não precisa de ninguém homologar, nem autorizar. Ele faz na tela mesmo, uma vez justificado e pedido para alterar. Lembrando que ele vai apagar tudo que estiver para frente, né? Tá certo? Então, o DigiSUS realmente ele deu essa dificuldade no começo, mas eu acho que, à medida que você vai mexendo no DigiSUS, você vai se encontrando dentro da ferramenta. Tá certo? E ele dá essa possibilidade. Ele deixou muito bem detalhado e com mais riqueza de informação e acompanhamento, tanto para o gestor, como para os técnicos, como para o Ministério da Saúde. Então, basicamente, o que eu tinha completado, porque assim, a Padinha já falou bastante, também a senhora agora falou também, já tinha falado bastante coisa, e pontuou dentro do que era da ferramenta, né, das principais dúvidas, que eu tinha até anotado uma rapazinha também conseguiu responder, ela falou de mim, a questão da alteração do plano, se era possível alterar a paz, se é possível alterar a programação e o plano é possível alterar. Sim, é possível alterar, porque tem a aba de alteração e o pactuação interfederativa tem que pedir ao Estado para ele liberar. É onde você consegue fazer alteração direto no sistema. Eu acho que era basicamente isso que eu queria só reforçar, né, que já foi bastante já
a gente parece que as apresentações estavam tudo parecidas, porque todo mundo se pensou no trilho, no caminho de alimentar o de Jesus. Eu acho que era isso. É isso mesmo. Nós temos, o Essa, ele fez uma apresentação, pessoal, e a gente pode estar disponibilizando para vocês, tá? Depois, através dos nossos apoiadores, a gente pode estar disponibilizando a apresentação que ele fez, um passo a passo, sobre a alimentação desses instrumentos, que pode estar subsidiando vocês nas dificuldades, e caso vocês queiram um momento mais individualizado, o ESSA está disponível, vocês sinalizam para os nossos apoiadores, e aí a gente cria uma agenda com o ESSA e ele pode fazer esse trabalho mais individualizado. Luiz, você quer fazer alguma complementação? Eu teria algumas situações para estar pontuando, mas fique à vontade, Luiz, para você fazer as suas observações. Não, eu acho que foi bastante produtivo, né? Eu considero que esse momento dos webinários está sendo basicamente uma segunda chamada, né? Daqueles primeiros que foram capitaneados pelo Ministério da Saúde em parceria com a CESA e com o COSEMBS no período de abril e maio, que nós conseguimos atingir um grande número de municípios. Então, agora é mais uma revisão, porque sabemos que o processo de conhecimento e aprendizado, ele é por aproximação mesmo, né? Algumas vezes por repetição, que é a escola tradicional, e algumas vezes por processo construtivo problematizador, né, que são as novos abordagens de aprendizagem. O DigiSUS, ele realmente foi uma novidade lá em 2019, quando ele passou a ser disponibilizado, e que, como toda inovação, né, que a gente considera toda intervenção, que seja inovação ou não, ela causa o seu primeiro estranhamento e tem o seu processo de amadurecimento e de aproximação do seu usuário com a sua tecnologia. Então, isso a gente tem certeza e tem meia-culpa também, né? Assumimos que o Ministério errou em alguns pontos por lançar uma plataforma com alguns ajustes necessários. Mas isso é comum e aceitável, plenamente aceitável, porque lançar uma plataforma dessa para 5.000 e tantos municípios no Brasil inteiro não é fácil, mas nós sabemos, agradecemos e contamos com a participação dos municípios e dos estados na confecção e na homologação do DigiSUS. Então a gente diz que o DigiSUS não é um instrumento do Ministério, ele é um instrumento do SUS e foi construído com vocês e por vocês. E somente vocês utilizando é que vão poder identificar as falhas, mas nós sabemos que esse início dele realmente foi conturbado e não podemos colocar essa responsabilidade toda para cima do município, nem tampouco somente para cima do Ministério. Foi alguns percalços compartilhados, né? E um ponto que eu acho interessante do DigiSUS é que ele passou a unificar a informação de forma cíclica e seguindo uma sequência lógica de pensamento. Que o que nós tínhamos no passado? Um plano de saúde que pouco conversava com a LOA do município e com o PPA do município, uma PAS que quase nunca conversava com o plano, um relatório que quase nunca conversava com a PAS. Então isso causava uma esquizofrenia do planejamento e do monitoramento da gestão na saúde pública. E fora os percalços de mudança, rotatividade da equipe, que fazia com que as informações fossem perdidas, que os computadores fossem trocados, que os HDs fossem apagados, entre outras coisas. E o DigiSUS, ele praticamente coloca por terra todos esses problemas, uma vez que toda a informação está segura, em um cofre de segurança, na nuvem. Então, mudança de gestor, mudança de técnico, mudança de estrutura, mudança de máquina, né? O meu município comprou computador novo para todo mundo e o meu relatório estava no computador antigo que foi doado para a escola tal. Isso não vai acontecer mais, porque o DigiSUS é todo guardado em nuvem, então a informação tem sua segurança e sua institucionalização. Isso vai facilitar muito.
Além disso, o DigiSUS ele tem um sistema espião, né, que isso vai facilitar também a relação interna dentro do município, que muitas vezes ficava aquele jogo de empurra-empurra, não sei se foi fulano que colocou essa informação, foi Beltrano, foi Cicrano, hoje ele vai identificar todo mundo, entrou no DigiSUS, ele identifica o e-mail, o CPF, a hora, a máquina e o local que está sendo acessado. Então, isso, e ele deixa todo esse histórico de quem é o responsável por aquela informação. Então, isso facilita também para que a gente possa ter segurança e rastreio da informação. Eu sou muito cético ainda no uso de ferramentas eletrônicas com a questão de treinamentos que não sejam de utilização, né? Treinamentos técnicos em ambiente de aprendizagem virtual. O que eu digo isso? Essa experiência que nós fizemos com o Maracanaú, o que a gente mais ouviu da equipe foi isso, foi fundamental que eles mexessem. É aquele famoso ditado, só sabe onde o sapato aperta quem calça. Então, fizemos esse primeiro movimento, né, com Maracanaú, como município piloto, deu certo nesse primeiro momento, estamos desenvolvendo, né, e pensando, e poderemos pensar juntos com o COSEMES, inclusive, isso eu acho que tem que ser junto com vocês, qual a estratégia de ampliarmos, né, de dar maior capacidade de abrangência dessa estratégia de um treinamento virtual online em ambiente de aprendizado, né? Porque nós fizemos de forma, não digo que caseira, porque foi institucional, foi dentro do Meet, que é um sistema que o Ministério comprou para reuniões online, mas sem todo um aparato de um estúdio de gravação ou coisa do tipo. Eu fiz aqui da minha casa, paz da casa dela, mas fizemos com o uso de uma ferramenta institucional que o Ministério comprou, que é o Microsoft Meet. Funcionou muito bem, funcionou de uma forma que os técnicos do município acessavam o ambiente de treinamento lá no município de Maracanaú, e nós aqui visualizávamos a tela do computador deles, e aí a gente ia andando passo a passo, para que eles pudessem ir se aproximando da ferramenta. E o relato, ao final, foi muito, muito interessante, que eles acharam muito bom, que já tinham visto slides, já tinham visto manuais, né, que tem os livrinhos do DigiSUS, mas que você fazer um treinamento online ali, não cara a cara, de frente a frente, mas online no sentido de virtual e presencial, com a presença de um processo de tutor, né, eu estava basicamente como tutor deles, funcionou muito bacana. Eu acho que a gente pode pensar em conjunto uma estratégia para abrangência disso, né, com muita calma, porque toda ferramenta online tem limitações. Eu acho que a gente não deve ir assim para 10 municípios de uma vez, tem que ir aos poucos mesmo, cada um vai ter que ter calma, mas só o COSEMES vai poder dizer quais são os mais urgentes, quais são os que podem aguardar um pouco mais. E eu acho que essa estratégia é bacana e nos colocamos à disposição. A gente sempre está tirando dúvidas, né? Como a Paz falou, é importante que vocês encaminhem as dúvidas pelo Fale Conosco do próprio sistema, para evitar também essa troca de mensagens não institucionais, porque vocês se resguardam em caso de algum problema que por vier. E é isso, o DigiSUS ele é nosso, tá? Ele não é nosso, que eu digo, do SUS. Tanto é que o nome dele é DigiSUS, ele não é DigiMS. Ele é do município, ele é do estado, ele é da União, e só vocês utilizando é que vão poder melhorar. Mas eu acho que ele chegou para ficar, ele chegou para mudar um paradigma da informação em saúde, que de tempos em tempos acontecia obsolescência precoce de sistemas de informação e se criava outro. O DigiSUS, ao invés de reinventar a roda, ele remodelou a roda, né? Ele trouxe a roda para ser cíclica novamente, integrada, e eu acho que isso foi um grande ganho, tá bom? Então é isso que eu me despeço de vocês, porque se eu ficar repetindo o que essa e Paz já falaram, né, vai ficar repetitivo, mas só repetindo novamente uma coisa que é muito importante: não façam alteração do seu plano de saúde sem antes estar com o exercício anterior finalizado. 2018, 2019, precisa estar finalizado para que você possa fazer alteração em 2020, senão realmente você vai ter um retrabalho muito grande. Aqui eu me despeço. Obrigado. Virgínia. Obrigada, Luiz. Oi, Pazinho, pode falar. Que o Edinaldo está falando aí sobre a capacitação. Gente, muita gente aprendeu ali na marra o DigiSUS, né? São aquelas pessoas que
nem estavam nessa área, mas de repente chegou nessa área e teve que assumir. Igual a Rose lá de Maracanaú. E aí eles, quem já entrou no sistema e aprendeu na marra, o treinamento, no ambiente de treinamento, fica até mais fácil, porque a pessoa já sabe ali, não é do zero que ele vai começar. Então, a gente pode pensar, Virginia e essa, numa próxima capacitação, aí a gente tem que pensar quando, porque eu preciso de uma organização interna, né? Aqui, porque somos poucos, a gente pode pensar aí para uns 5, quem são os cinco que estão com mais dificuldades? Porque como a gente entendendo, Virginia, que não vão partir do zero, ninguém está partindo do zero. Aqui todos nós, alguns são mais sabidos, outros menos, o essa aí já é doutor em DigiSUS, mas a gente tem muita gente que não é do zero que vai começar. Então, esse ambiente de treinamento, ele é importante porque você vai tirando a dúvida ali no passo a passo. Aí a gente faz 2 horas de plano, 2 horas de RDQA e finaliza com pactuação, né, Luiz? RDQA, RAG e pactuação. A gente divide em 3 módulos. A gente precisa só pensar na linha do tempo que a gente tem aí uma eleição. Então, aí a eleição, de certa forma, eu acho que não cabe a gente capacitar ninguém por enquanto, antes da eleição, não no sentido que não vale a pena capacitar, porque a CESA vai fazer a capacitação, porque o recurso ele tem que começar a ser executado esse ano ainda, os 450 mil. Então, pode ser que muitos de vocês que estão aqui hoje comecem a capacitação lá pelo EAD da escola. Mas essa capacitação em ambiente de treinamento, a gente poderia esperar, que foi um pouco do que a CESA alinhou comigo. Vamos esperar a eleição, porque aí vai mudar os gestores para a gente recomeçar a capacitação. Porque se a gente for olhar para o ano, gente, o ano está acabando. Daqui a pouco setembro acaba e vem outubro, que é período pré-eleitoral, e novembro a eleição. Então, gente, assim, daqui a pouco é Natal, Jingle Bell, e a gente vai ter que, numa linha do tempo, olhar onde é que cabe. Então, é a gente pensar hoje o que a gente pode fazer a curto, médio e longo prazo, entendeu, Edinaldo? Eu não vou poder dizer para você hoje, Virginia, vamos fazer uma capacitação semana que vem, porque o mundo virtual, ele facilitou os encontros, mas também ele aumentou o número de encontros, viu, gente? Ontem eu participei de 3 reuniões virtuais. Era uma de manhã, uma de tarde, uma no final na tarde, uma no final da tarde. Então tá muita coisa, né, gente? Então vamos pensar. Eu acho assim que a gente precisa pensar, eu concordo com o Edinaldo. Vejam aí na área de vocês quem são os que mais precisam, que a gente poderia começar com aí 2, 3 técnicos, Virginia, não sei, vamos pensar, vamos começar a pensar hoje, e aí a gente se coloca à disposição para isso, para fazer ali no ambiente de treinamento. Aí a pessoa tem que ter um computador, tem que ter uma rede legal, né, tem que ter uma internet legal, tem que fazer o passo a passo do antes do treinamento, que é pedir o acesso ao ambiente de treinamento, não é só chegar no dia e ligar, não, gente, tem que ter todo o ambiente de treinamento, ele gera um pouquinho de mais trabalho, mas depois ele flui super bem, tá? Então, vamos combinar, assim, como encaminhamento dessa reunião, que eu gostei que Virginia lá no começo falou, gente, tem produto. O produto é esse, né? A gente ouvir as dificuldades e pensar em estratégias. E aí a gente se coloca aqui como como força de trabalho para capacitação, tá, Virginia? Contem com a gente. Ok. Tá, joia, paizinha. Um dos produtos que a gente já pode estar tirando aqui da nossa reunião é a gente pensar nesse treinamento, mas assim, eu fico pensando, pais, que a gente, como esse é o segundo, vamos dizer, o primeiro webinário, formalmente, né? A gente pode estar capitaneando também dos demais webinários essa necessidade, tá? Para a gente poder dar formato a esse treinamento. Uma das coisas que eu queria colocar aqui para vocês, pessoal, é assim, está muito claro, vocês fizeram o apanhado que a Danise fez através de vocês, secretarias municipais de saúde, gestores, e aqui eu quero agradecer. Nós estamos, paizinha, com secretários presentes aqui de Itapipoca, São Luís do Curu, de Miraíma, de Pentecoste. Obrigada a vocês, secretários, que dedicaram um tempo do precioso tempo de vocês para estar aqui conosco. Se eu tiver esquecido de algum, eu sei que o Edinaldo, eu sei que ele não é secretário, mas a gente já
que conhece de um tempo, né, Edinaldo, quando você fazia parte de um outro município, e a gente sabe das fragilidades. E aí, assim, é importante que a gente coloque, Paz, que esse recurso que você falou do incentivo financeiro, né, quando você traz aqui para a gente que vai ser feito um curso, um curso online e tal, uma das proposições que nós trabalhamos com a Clara e com o Washington, segunda-feira, foi que a gente pudesse, esse recurso ele foi todo homologado para a Escola de Saúde Pública, fazer esse processo de capacitação. Mas a gente precisa rediscutir, né, junto com o COSEMES, a gente precisa rediscutir se realmente a necessidade se realmente a necessidade é da gente estar promovendo esse curso online, ou se a gente não poderia pegar parte desse recurso e utilizar de formas, com outras ferramentas, que os secretários, que os técnicos dos municípios que são responsáveis pela alimentação desses recursos, eles possam ter acesso a esse ambiente de treinamento que não seja um curso formal sobre DigiSUS. De repente, não é isso que a grande maioria quer. Então, é importante que, para definir a utilização desse recurso, seja feita uma escuta das necessidades dos municípios, e eu acho que esses webinários vai trazer essa possibilidade para a gente, inclusive para o COSEMES estar sugerindo alterações desse plano que a gente não viu, inclusive a própria Clara, da Coordenadoria de Planejamento da Secretaria de Estado, também não teve acesso a essa informação da utilização do recurso, e você traz isso para a gente e a gente vai iniciar, né, Ângelo? E aí seria importante que o Ângelo, do COSEMES, também se manifestasse. Sim, eu até entreguei uma cópia para... Eu entreguei na segunda, Virginia, uma cópia para a Clara e uma cópia para o Washington, né? Porque quem fez o projeto foi Fabrício, da ESP, e Malbi, a equipe deles. E aí, Sayonara tinha conversado muito comigo sobre a necessidade de comprar equipamento de webconferência, mas não pode, porque o recurso é de custeio. Aí eu posso mandar para você o projeto e para a Ângelo, tá? Para vocês darem uma lida. Porque se tiver de fazer algum ajuste, tem que correr contra o tempo, porque o prazo de ajuste, ele meio que se encerra na medida de que o projeto já foi para Brasília, já passou por nós, né? Nós já avaliamos, foi para Brasília. Pronto. Por isso que ficou surpreso quando a Clara falou do desconhecimento dela, e nós, enquanto COSEMES, que não participamos desse processo de discussão, mas, enfim, se a gente, eu acho que o COSEMES pode estar, se você acessibilizar para a gente esse projeto, aí o Ângelo está aqui conosco, e aí a gente pode estar pensando em outras ferramentas que facilitem a vida dos técnicos, né, que alimentam esse sistema, e dos gestores, para a gente melhorar cada vez mais essa alimentação. Tem uma outra questão que eu quero ressaltar aqui, que ficou muito claro para a gente, quando na análise que a Danísia fez, ficou muito claro que essas fragilidades, quando a gente pega a programação anual de saúde que você apresentou, o RDQA, que tem uma situação bem pior, mostra toda uma fragilidade da gente estar alimentando a parte financeira, orçamentária e financeira, diante de tanto recurso que a gente recebeu do Covid. A instrumentalização para uso desse recurso não ficou muito clara. E aí a gente vive o ano de 2020, o ano da pandemia mesmo, né? O ano da pandemia, isso está incorporado no gestor municipal, tendo que dar respostas, recursos sendo destinados aos municípios, sem uma prévia organização, esclarecimento, e aí fica o gestor sendo pressionado para usar indevidamente esse recurso, quando as notas técnicas do próprio Ministério
elas não nos ajudam muito na utilização disso e cria uma situação difícil para o gestor municipal, né, de utilizar. Eu posso utilizar? Não, eu sei que eu não posso utilizar, mas eu sou pressionado para usar da forma indevida. Quem é que me respalda? Quem é que me respalda? Como é que eu... O gestor, ele se envolveu muito com todo esse financeiro que o Covid nos trouxe, e aí realmente os técnicos passaram a assumir toda essa questão de alimentação de sistemas, e aí eu nem falo muito do DigiSUS, trago o DigiSUS como trago o ESUS e trago todos os outros sistemas de informação, né, que os técnicos, os coordenadores municipais foi que se apropriaram de toda a metodologia de alimentação e assumiram essa responsabilidade. Então, e isso para mim ficou muito claro, né? No RDQA, toda a insegurança que a gente teve também, e a gente buscou muitas informações. Daí, esse momento, a gente assumir de forma tripartite essas responsabilidades, porque durante algum tempo, no início do ano mesmo, em março, em abril, a gente buscou muito, a gente ficou muito inseguro com relação a como passar isso para os conselhos municipais, se tinha todo um momento presencial que a gente não podia fazer isso, tinha que ser virtual, e como é que a gente faz isso? E aí a gente também teve que se adaptar, os municípios também tiveram que se adaptar a esse trabalho virtual, a esse trabalho à distância, né, de como fazer isso para não ter problemas com os órgãos de controle. Então, e a gente ainda está da ferramenta hoje, a gente sempre tem colocado que elas vão fazer parte, elas já fazem parte da rotina da gente, né? A gente, quando o Ministério lançou mão do MIT, isso foi fantástico, né? O Conasems também já teve todo um processo de contratualização também na mesma perspectiva, né, de vocês, para que a gente realmente possa estar utilizando essa ferramenta de forma continuada, né, na rotina do nosso trabalho. E aí, para aí toda a insegurança de alimentar, de elaborar até a sua programação de utilização de gasto desse recurso, porque uma das coisas que o Gastão hoje falou, que eu achei, que nós achamos, né, bem importantes, é que o gestor municipal ele é um solitário hoje. Ele está sozinho assumindo todo esse processo de fazer gestão com tanto recurso, e a gente buscando compreender, a gente buscando entender ter mais apoio, né, o gestor municipal buscando ter mais apoio, mas a gente entende que, da mesma forma que o gestor municipal, que isso veio e pegou o gestor municipal, vamos dizer assim, despreparado, né, com relação a isso, também pegou a gestão estadual despreparada, né, pegou a própria gestão do Ministério, né? A gente está falando de capacitações, nós fizemos capacitações ano passado, realmente, quando você coloca ações, no período nós tivemos muitas, então, gestor Covid, então, assim, esse processo, quando a gente precisa trabalhar melhor esses processos de... Alô? Vocês estão... Caiu, não, né? Cortou um pouquinho, Virginia. Estamos te ouvindo. Tem hora que baixa, mas a gente está te ouvindo. Tem horas que ficou cortando. Então, o que eu quero, assim, o que eu estava colocando é que a gente vem de uma capacitação que o COSEMES fez um investimento importante ano passado, né, mas que aconteceram as mudanças, né, gestores saíram, técnicos saíram de municípios e foram para outros, com outras estruturas, né? Então, assim, e aí a gente veio toda a questão da pandemia, e como que a gente trata isso. O DigiSUS, a gente está falando de capacitações que nós fizemos em 2019,
né? As pessoas começaram a trabalhar, e aí teve um ano de 2019 com muitos problemas, um sistema com muitos problemas, que começaram a ser regularizados no final do ano para cá. E aí foram regularizados, foram sendo trabalhados os problemas, e aí veio a pandemia, e aí veio o recurso, e aí veio situações de ter que trabalhar virtualmente para a gente poder se adaptar a tudo isso. Então, é um resgate, na verdade, que a gente está fazendo através dos webinários, a gente está tentando resgatar tudo isso, e a ansiedade que o Edinaldo coloca, eu já proponho aqui, além do treinamento que a gente vai começar a trabalhar, e como proposição desse treinamento, eu fico pensando se a gente não pode, no próximo webinário, a gente já ter alguma informação mais robusta que possa subsidiar esse planejamento desse treinamento, né? Como que a gente vai fazer isso, mas também, Edinaldo, coloco para você que na linha de prioridades desse webinário, para mim, aqui, você já seria o primeiro município onde o ESSA já teria uma agenda, viu, ESSA, para conversar com o Edinaldo e tentar ver com ele. A gente já pode, você pode estar passando o seu e-mail para a gente está passando para você essa apresentação, esse processo está sendo gravado, e as apresentações a gente passa para você depois, e você vai se familiarizando com essas informações, e aí a gente cria já uma agenda com o ESSA para lhe apoiar mais diretamente. Com relação à Salete, ela fez aqui uma proposição importante, né, quando ela coloca da gente criar um grupo de WhatsApp, um grupo WhatsApp específico do DigiSUS. Salete, a gente tem um grupo de WhatsApp, que é Governança da Informação, onde a gente vem trabalhando já há algum tempo, eu não sei se você faz parte desse grupo, onde a gente trabalha das dificuldades dos sistemas de informação de um modo geral. Então, esse é um grupo muito dinâmico. A gente fala do ESUS, a gente fala do CI, a gente fala do SH, os técnicos que lidam com esses sistemas, e aí tem sido um grupo que tem uma troca muito importante e um apoio muito bom. Eu não sei, aí assim, eu coloco para vocês, é claro que no próximo webinário do dia 18 eu vou levar essa sua proposta também, tá? A gente pode estar pensando em criar um grupo para estar discutindo o DigiSUS, ou a gente continua com o grupo de governança da informação, onde a gente amplia essa discussão e já introduz o DigiSUS mais fortemente nesse grupo, né? Então, a gente pode o Edinaldo também não faz parte, Salete não, e aí a gente pode estar com o contato de vocês podem estar passando o contato de vocês para os nossos apoiadores, e a gente pode estar incluindo, ampliando esse grupo de governança da informação, porque aí também eu acho que a gente já vai mobilizar também. Eu vi que o Marcílio entrou aqui na reunião, o Marcílio ele faz parte desse grupo de governança, não sei se ele ainda está aqui com a gente, mas o Marcílio faz parte desse grupo de governança, e é um grupo que auto se apoia, né? Então, acho que seria importante, tá? A gente permanecer, por enquanto, com esse grupo de governança, até que a gente possa ver nos outros webinários a necessidade da gente trabalhar um grupo específico de GSUS. Eu queria ouvir alguém que tiver, algum dos técnicos ou orientadores das ADS, se tiver algum aqui ainda conosco. A Kedman, de Calcaia, estava aqui com a gente, né? Não sei se a Kedman poderia estar colocando, fazendo o Smile também, o Smile do Baturité está aí também. O Smile, a Kedman, a Joseli estava aqui também, né? Tem uma pessoa aqui, SRU César, eu não sei quem é, né? Talvez possa se identificar para a gente pensar de como a Joseli está aqui ainda, que é de Baturité, de como que vocês pensam em estar
dando continuidade ao apoio, né? O Humberto está aqui, o Humberto também trabalha muito com os municípios na região de Itapipoca, e aí eu queria ouvir a parte do Estado, né? Os técnicos que representam aqui as ADS e superintendências, de como que vocês pensam da gente construir essa agenda compartilhada. Obrigada a você, Wagner. Foi um prazer tê-lo conosco. Vamos continuar junto nessa rede. Obrigado, Virgínia. Obrigado a todos. Estava participando com vocês porque aqui no Paraná tem bastante inconsistência, né? Bastante problemas que os municípios estão enfrentando frente ao DigiSUS, e eu gostaria de saber se isso era um problema nacional, né? Se os outros estados também estão enfrentando. Mas eu vejo que os mesmos problemas que a gente tem aqui, vocês também têm aí, né? Então, são dificuldades de um sistema novo, como qualquer outro, né? Mas eu avalio ainda ele que é um ótimo sistema e que no futuro aí vai ser muito bom para todos nós. Muito obrigado por permitir que eu participasse da reunião de vocês, tá bom? Grande abraço. Obrigada, Wagner. Obrigada. E aí, pessoal, alguma representação das áreas descentralizadas? Porque aí a gente vai ter que a gente vai criar uma agenda conjunta, né? A gente precisa discutir isso de forma sistemática, inclusive. A gente precisa ter uma agenda sistemática para estar nesse apoio. Bom, Virgínia, deixa eu só perguntar assim, e você está propondo já no próximo encontro em fazer algumas coisas. Não já seria possível, via o Meet, abrir o sistema e dentro da dúvida poder acessar algum município e poder tirar a dúvida e como chegar em cada etapa? Será que era viável? Porque você só está colocando a dificuldade de dentro do sistema caminhar, alimentar algumas dúvidas. Eu não sei se no próximo encontro, com a outra DF, no outro momento que vai ter, sexta-feira, né? Já podemos fazer, via online, um acesso ao DigiSUS e um caminhado, o pessoal já acessando e caminhando, tendo algumas dúvidas, do que inserir, como inserir. Por exemplo, 2018, da Programação de Saúde, analisar é muito longo, mas se ele tiver o conselheiro que aí faria uma coisa na prática, a dúvida, eu acho que tirar logo a dúvida de quem está caminhando no sistema, como a Paizinha colocou, né? Quanto mais a gente mexe, mais a gente vai aprendendo. Então, na prática, seria mais fácil. Quem está discutindo aqui os acessos, a dificuldade, mas na prática, quem realmente está precisando de acessar? O que é que está causando dificuldade dele caminhar no sistema, né? Sim. Eu não sei se seria pegar um município, entra aqui no município, compartilha a tela. E é isso que a já poder fazer o próximo encontro. Com o Luiz, né? Eles estão propondo. A gente propõe, mas tem que ser uma coisa, não dá para... Virgínia, não dá para ser... Só um minuto, amor. Não dá para ser como hoje, assim, que hoje a gente está falando de modo geral. Tem que ser uma coisa voltada só para isso. Porque senão a gente não consegue misturar as coisas. Pronto. Ou uma coisa ou outra. Por isso que eu estou colocando da gente... Eu chamo a atenção... Pode dizer, Ângelo. Eu chamo a atenção com relação... Não, chamo a atenção com relação à situação da época, porque nós estamos como é que se diz, num período político. E às vezes você tem, vamos dizer, telas que algum adversário político, mesmo que seja vizinho, então eu acho que precisa ter uma olhada toda especial com relação a isso. Mas é do dado fictício, viu? É por isso que a gente utiliza a plataforma de treinamento, porque a plataforma de treinamento, os dados não são reais, elas são simulados. Ótimo. Ótimo, ok. Eu acho que a gente vai ter, que essa demanda, ela vai
aparecer nos demais e fica mais fácil da gente, junto com o Luiz e com a Maria da Paz, a gente montar um treinamento, né? A gente está começando, a gente não vai treinar os 184 municípios, não, mas a gente vai ter que... Por isso que aqui eu trago de novo a questão da gente não assumir sozinho esse processo, tá? A gente tem toda uma estrutura de superintendência de áreas descentralizadas que também podem estar auxiliando os municípios nesse processo, né? Mas, enfim, eu acho que a proposta já é essa proposta do treinamento no próximo webinário. É importante que as pessoas, que os técnicos também, eles se situem nessa abordagem que a gente está fazendo, é uma abordagem necessária, né? Então, eu acho que, como proposta, a gente leva o treinamento, essa possibilidade da gente estar fazendo esse treinamento, quando a gente vai ver, né? E aí vamos já priorizando em cada webinário os municípios e os técnicos que tenham uma dificuldade maior, que aqui, nesse momento, sinalizou para o Edinaldo. Se algum outro município tiver essa necessidade, então passa para o nosso apoiador e a gente vê uma agenda de apoio que você possa dar para esses que estão com maiores dificuldades, né? E aí eu já me comprometo a colocar a Edinaldo é qual município? Edinaldo, qual é o teu município agora? Cascavel, botou aqui. Tranquilo, Cascavel, colocou. Então, a gente pode estar... E com a Salete, eu já me coloco para inserir a Salete no grupo de governança junto com o Edinaldo, e aí a gente vai ampliando essa discussão, né? A gente vai aprimorando isso. Alguém quer fazer mais algum pronunciamento? A gente... Não, só dizer para a Paizinha que a gente aguarda que ela envie o projeto lá, certo? E que, infelizmente, o que a Virginia falou é uma constatação. Nós temos um medo, e acho que é uma coisa que vai ser latente, que é a situação de terminar o ano com os municípios com um bocado de dinheiro nas contas, sem saber como usar, ou com medo de usar, certo? E, por exemplo, vamos dizer, um projeto de 450 mil reais, em que você não pode gastar nada com equipamento, quer dizer, você vai utilizar todo para capacitação, eu já acho, por exemplo, para capacitação já é dinheiro demais. Mas, enfim, dizem que capacitação nunca é demais, né? Então, mas se pudesse ser utilizado uma parte para equipamento, seria bastante importante, porque todos nós estamos precisando e facilita a capacitação, né? Mas, enfim, vamos aguardar. Algum dos secretários que está aqui presente gostaria de fazer alguma observação? Então, eu acho que a gente finaliza, né? Diga, Danísia, ligue seu microfone. Acho que a gente pode estar, Paizinha, Luiz, a Danísia, podem estar fazendo as considerações finais para a gente, então, encerrar esse webinário. Aproveitar aqui também para dizer que eu estou vendo progresso aí nos webinários, nos resultados, certo? Isso é uma caminhada e, com certeza, vai se aprimorando a forma de chegar ao objetivo final, que é fazer com que a maioria dos municípios tenham um acesso maior ao DigiSUS, a manusear de forma contundente o sistema, que deu seus problemas também, né? Foi uma das coisas que atrasou também, foi a questão do sistema. Eu queria só agradecer, né,
dizer para a Maria da Paz que a gente conseguiu atingir nessa sala de conversa, de discussão, 43 pessoas em determinado momento da reunião. Então, a gente vê que a gente teve um público expressivo. Eu acho que o nosso recado foi passado. Eu me senti plenamente satisfeita com todas as respostas, as colocações que eu fiz. Então, de parabéns, Maria da Paz, Luiz. Como sempre, é muito rico esse momento que a gente coloca aqui junto, COSEMES, Estado e Ministério, todos saem ganhando. E é isso. Muito obrigada. Eu também quero agradecer ao COSEMES pelo convite, nos colocamos à disposição aí para capacitação em ambiente de treinamento, que eu acho que ela é mais produtiva do que só ali em PowerPoint, né? E na sexta-feira a gente tem Litoral Leste, semana que vem tem Cariri, Sertão Central. Não é isso? Nos encontraremos aí várias vezes, gente. A apresentação vai ser a mesma. Eu não creio que eu consiga fazer por região, não, porque como o tempo é curto e está tendo muita agenda, eu coloquei à disposição para apresentar o Ceará, viu, Virgínia? Mas daqui, acho que um mês, a gente consegue apresentar por região, aí a gente faz uma nova rodada de webinários, pode ser? E aí eu me comprometer a apresentar por região. Mas que aí é uma canseira, viu, fazer, mas eu acho que vocês aí, como colaboradores, também podem estar fazendo essas planilhinhas, e para vocês já irem fazendo, antes do acesso sair do painel público, vocês irem monitorando aí, a Danísia, porque vocês monitorando, vocês estão ali no dia a dia com os municípios, mesmo que virtualmente, a gente é mais macro, a gente não está no dia a dia ali com o município. Às vezes tem município que eu tenho mais vínculo, né, que liga mais, que tem mais dificuldade, mas a gente é mais macro mesmo, tá? Obrigada a todos e contem conosco. Ok, obrigada, Paizinha. Mais alguém? Obrigada, gente. Eu fico muito feliz da gente se juntar mesmo, sabe? Da gente assumir isso juntos, né? Nós estamos, o SUS é nosso mesmo, né? E nós estamos aqui para fortalecer mesmo, para superar os desafios. E eu fico muito satisfeita, realmente. Estou muito satisfeita, estou saindo muito satisfeita desse webinário. Acho que a gente conseguiu mesmo, né? E é uma coisa que não vai parar, não, né? Vai continuar e a gente vai lançar a mão dessa estratégia, respeitando os prazos aí das eleições, para a gente também não causar nenhuma situação de conflito político, né? A gente tem que respeitar isso, mas a gente vai trabalhando nos bastidores. Diga, o que seria do SUS atualmente sem o trabalho da rede colaborativa dos apoiadores? Como é, Ângelo? Estou só lançando o que seria do SUS hoje sem o trabalho da rede colaborativa e dos apoiadores? É verdade, né? A gente teve isso muito claro hoje com a apresentação do Gastão, né? Como a gente conseguiu, como esse projeto conseguiu capilarizar realmente e ficar junto, pertinho dos gestores, né? Levando a informação, qualificando essa informação e fazendo todo um processo mesmo de análise crítica dessas políticas, né? Das políticas públicas de fortalecimento do COSEMES, que aí isso é inegável, o fortalecimento da entidade COSEMES, né, com essa capilaridade, trazendo propostas novas, enfim, é muito bom e a gente se sentir, né, integrante dessa rede, né, isso só faz com que a gente realmente busque mais parcerias, busque mais articulação, a responsabilidade da gente cada vez aumenta mais. Obrigada, Paizinha, obrigada, Luiz, obrigada a todos que estiveram conosco, tá? E os nossos apoiadores estão à disposição de vocês para novas agendas que situação necessária. Um abraço forte, um cheiro no coração.